Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar alguns exemplos de como as suculentas mudam de cor e de forma. As suculentas são verdadeiras camaleoas em se tratando de mudanças de característica, né? Muitas vezes você tem a mesma planta, mas pela diferença de local, ela muda um pouco as características dela. Se der sol na medida certa, ou seja, mais de 4 horas de sol, elas ficam compactas, algumas coloridas. Agora no verão muitas desbotam, isso é uma verdade, mas elas ficam mais compactas, assim com mais sol. E se não recebem mais de 4 horas de sol, começam a ficar verdolengas, compridas, estiolam. E o estiolamento até favorece a poda. Muitas vezes, se você não consegue podar aquela suculenta compacta, diminuir o sol para ela crescer um pouquinho o caule e fazendo com que ela estiole um pouco, até ajuda na poda. Mas não demais, tá? Não esqueça sua plantinha sem sol aí. E hoje eu quero mostrar a mudança que aconteceu aqui de uma suculenta bem modinha, que teve uma mudança assim, estando todas as rosetas, elas eram iguais, totalmente iguais. E a primeira mudinha que eu comprei dessa plantinha que eu vou mostrar hoje, ela era super compacta e de repente ela mudou assim o formato dela. E assim, eu até gostei, porque agora eu tenho duas versões da mesma planta, no mesmo vaso, na mesma quantidade de exposição ao sol. E a plantinha que eu quero mostrar para vocês hoje, que teve essa mudança, é essa menina linda aqui, a Graptoveria Lovely Rose, que aqui ela apareceu na versão reversa. Olha aqui, gente, a primeira Lovely Rose que eu comprei era assim, ó, igual essa roseta aqui, ó. E depois da poda e adubação, ela foi desenvolvendo um monte e ela ficou dessa forma. Foi depois da poda que ela ficou desse jeito aqui. E essa daqui também, ó, dá para se dizer que é reversa e também até com umas partes variegadas. Olha aqui, tá vendo esses detalhes aqui, ó? Toda variegada. Tá linda, né? Todas as rosetas aqui, quando eu fiz a poda, gente, eram dessa forma aqui, ó. Como essa aqui também, ó. Essa daqui permaneceu bem fechadinha, mas aqui ela ficou na versão reversa. Então, muitas vezes a gente compra a mesma planta pensando que ela é tipo uma diferente, tipo Lovely Reversa. Eu acho que é só questão do cultivo. Alguma coisa aconteceu nesse vaso aqui para que ela ficasse dessa forma e foi algo que aconteceu depois da poda. Eu não vou saber dizer exatamente o que aconteceu. As únicas coisas que eu fiz nessas plantinhas aqui, em todas, inclusive essas pequenas, elas não foram replantadas depois. Elas foram todas podadas, as 4, e todas receberam o mesmo substrato, tá no mesmo vaso, como vocês podem ver aqui, ó. E aqui ela se manteve, 2 se manteve no formato original, e outras 2 ficaram maiores, cresceram mais, e essa daqui até variegatou. Muito show de bola isso daí, né, gente? Não vou saber explicar para vocês o que aconteceu, porque sou uma jardineira amadora, mas eu tô amando esse vaso aqui, nesses 2 tipos de formato. Tá lindando aqui no meu jardim, não tá, gente? Tá muito lindo, né? Nossa, muito legal quando acontece isso. As plantinhas estão saudáveis, não tem praga nenhuma e elas estão super bem. O substrato é um substrato mais simples, ele mudou
Ele só tem 3 itens e aí futuramente eu vou mostrar como que eu preparo ele, tá? E talvez seja a mudança do substrato que aconteceu isso. Ele tem bastante carvão, o substrato que eu estou usando, porque eu quis fazer com que desse menos trabalho de ficar montando o meu substrato. Não quis colocar tanta coisa assim para que desse menos trabalho. Então foi a única mudança que eu fiz. Na verdade 3, né? Fiz adubação com osmocote. Tem algumas bolinhas ali para vocês verem. Fiz a poda. Fiz a poda primeiro e replante, depois fiz a adubação, né? E fiz a troca do substrato. O substrato que eu estou usando agora tem bastante carvão e eu estou gostando muito, porque eu rego e elas secam bem mais rápido do que o de antes. E até é um substrato que eu estou conseguindo cultivar várias plantinhas ao ar livre com ele. Mas eu vou logo gravar um vídeo e mostrar para vocês como que eu preparo ele. Deixa eu mostrar aqui uma plantinha que eu fiz o replante. Eu mostrei para vocês, ele estava bem cheinho, né? Até já tá precisando de rega, vasinho muito rente assim, muito estreitinho, raso, né? Precisa de rega antes. Essa daqui é uma Calise, eu acho, esqueci o nome dela. Muito fofinha. Mas eu espalhei dessa plantinha para tudo quanto é lado. Gente, ela é muito fácil de cultivo, porém não dá para deixar muito tempo seco assim não, gente. Tem que regar, não pode deixar seco, tá? Até tá batendo o solzinho da parte da manhã agora aqui. Ai, tá muito gostosinho. Deixa eu mostrar meu eônio, que ainda está bonitão. Ai, as rosetas estão lindas. Receberam sulfato de cobre. Tem que tomar um cuidado agora no verão com o sulfato de cobre para não queimar suas plantinhas. Deixa eu mostrar essa menininha aqui que está em adaptação. Essa daqui não fez parte daquele vídeo mostrando todas as latinhas que eu mostrei para vocês aí no canal. Eu ainda tô para descobrir se é uma pampa ou se é uma... Ai, tem uma plantinha aqui. Deixa eu mostrar aqui, que é essa daqui, ó. Que tá a cara dela. Deixa eu ver aqui qual que ela é. A Kristen Ryan, tô achando muito parecida, olha só. Aí eu tenho que deixar ela crescer mais, né, desenvolver mais, para daí ter certeza. E deixa eu mostrar outra plantinha também aqui, que é uma planta que é maravilhosa, linda, 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 gente. Também é uma camaleoa, que quando ela não recebe muita exposição solar, ela fica dessa forma aqui, ó. Ela fica com o centro azulado e as bordas rosadas. Mas se ela receber mais de 4 horas de sol direto, ela fica toda rosada e um rosado assim muito, muito bonito. Que eu acho que eu não vou ter agora o exemplo para mostrar para vocês. Mas ela fica muito linda. Se eu tiver alguma foto, se eu achar, eu vou deixar na edição do vídeo para vocês. Essa daqui é a Graptoveria Milky Way, que está plantada junto com a croma, que só fica cromada lá embaixo do Eternite transparente com o calor. Com o sol direto assim ela fica um pouco desbotada, ela não fica muito bonita. Ela tá uma planta bonita, deu uma chamuscada aqui, mas faz parte, né? Até a gente tem cicatrizes, não é? Então as plantinhas por que não tem que ter também, né? Então faz parte da nossa história e faz parte das novelinhas das minhas plantinhas aqui também, né? Então essa daqui também é outra camaleoa, linda, 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 que eu vou procurar uma fotinho para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar os caules que sobraram da Lovely Rose, que tá aqui nessa lata. Olha aqui, ó. Eu coloquei nessa lata de leite. Gente do céu, só tem um furinho ali. Eu tenho que tirar logo esses caules daqui. E tá tão lindinho, olha só. Vou deixar crescer mais, né? E tá muito fofo. Ai, tá linda, linda, linda. E aqui tá parecendo até que ela também tá reversa. Mas ela ainda tá muito pequenininha para ter certeza. Olha só. Tem várias mudinhas. Ah, é muito legal fazer
a reprodução, a multiplicação das plantinhas, das equivérias, através da poda. Eu acho muito mais fácil do que fazer por folha, porque assim o caule aqui está dando bastante energia para sua nova plantinha, né, para brotação, enquanto que pela folha ela tem que sugar toda a energia que tem em uma única folhinha. Então, se for fazer berço, tem que tirar a folha saudável, não fica com dó não tira as folhas muito de baixo aqui, apesar de que da Lovely Rose até as mais antiguinhas elas brotam, ela é muito generosa, mas em outras situações, em outras equivérias, em outras sedums assim que você for tirar folhinha, tenta tirar sempre folhinha saudável para poder dar a sua mudinha. Mas eu tenho preferido assim muito mais fazer mudinhas dessa forma aqui, fazendo a poda. Deixa eu mostrar para vocês a minha Afterglow, que tá lindona aqui. Não tá na melhor versão, eu acho que ela poderia estar tomando mais sol. Mas assim, para as minhas plantinhas tomarem bastante sol assim, ó, às vezes eu recuo a tela como eu tô fazendo aqui, ó. Tá feio, mas eu não me importo. O que me importa é as minhas plantinhas estarem bem. Então eu recuo a tela principalmente em dias nublados. Igual hoje, tá até dando esse solzinho, logo eu vou estender para que não haja queimaduras. Linda, linda, linda minha Afterglow, né? Até tenho uma pequenininha aqui, ó, que tem um menininho que tá ali tomando sombra, né? Olha ali, esse gostoso aqui, esse menino lindo, que tá fazendo xixi na minha pequena Afterglow aqui, ó. Opa, quem que chegou aqui? O Max. O Max lindo. Mostra aqui de frente. Vem cá na sombra, vem cá. Vem cá. Vem cá na sombra, vem. Vem cá. Oxi, meu Deus do céu, apareceu o focinho do like. Aparecendo o focinho do like é pra fazer o quê? Quem não é inscrito, se inscrever e deixar seu like, né? Hein, meu gostoso? Eita sede, né, meu filho? O churrasco tava salgado, mãe. Vamos voltar ali para as plantinhas. Até a Iônio aqui tá caindo um monte de folha na minha Afterglow. Essa Afterglow aqui, eu tô já tempo adaptando ao sol, não quero que ela queime. Mas se queimar também faz parte da história, né? Linda, linda, linda essa plantinha. Então, hoje eu vou ficar com essas duas plantinhas aqui que mudaram o formato. Essas duas aqui que mudaram eram assim, tá, gente? Era dessa forma. Foram plantadas assim e elas mudaram. E também a Milky Way, que eu vou procurar uma foto e deixar aí para mostrar para vocês como ela é quando toma bastante, bastante sol. Deixa eu fazer um tourzinho aqui, né? Que é muito show, né? Deixa eu mostrar aqui esse arranjinho, que eu fiz uma mistureba aqui. Linda, linda, linda. Tem a Nixana, It Platense, Sedum Obesum. Aí volta e meia eu tô fazendo poda e fazendo esses arranjinhos aqui. Esse daqui eu já mostrei para vocês, né? Que eu mostrei na comunidade, perguntei para vocês o que vocês achavam que era. Essa daqui é Titubans, lindona. Aqui tem umas mudinhas de gila, que eu tenho que logo replantar, separar. E aí eu vou finalizar o vídeo com essa maravilhosa flor aqui desse cacto. É um equinopse bem espinhento. Tá pela primeira vez dando mudinhas ali, ó. Olha só que maravilhosa. Linda, né? Olha que lindeza. Ai, muito fofo, né? Ai, as flores dos cactos são maravilhosas. E daí futuramente eu vou mostrar para vocês, fazendo um tour desse banco aqui, mostrando o que eu fiz de mudança e o que eu fiz de enjambre aqui para poder cobrir elas. Os cactos, quando chover demais, que molhar aqui, né? Porque os cactos não gostam muito de chuva direto, né? Então, eles gostam de água, toda suculenta gosta de água, mas o excesso é que é prejudicial para eles. Então, eu fiz um enjambre aqui e aí futuramente eu mostro para vocês, faço um tour, trouxe vários cactos de lá de trás para mostrar para vocês também. E hoje vou ficar por aqui.
mandando um abração muito especial para todos vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!